Queridos, que a graça e a paz do Senhor seja contigo. O texto-chave da mensagem está em Jeremias capítulo 18 e no versículo 4, diz assim: E o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. Então ele fez dele outro vaso, como pareceu bem ao oleiro fazê-lo. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como este oleiro fez, ó casa de Israel. Queridos, vivemos dias onde todos querem ser vasos. É normal a gente ver as pessoas se chamando uns aos outros de vaso. Porém o apóstolo Paulo, ele vai dizer que há vaso de ouro, há vaso de prata e há vaso de barro. Interessante é que quem vai dar valores, quem foi dar valores distintos na atualidade para esses três elementos foi o ser humano. Pois para Deus, o ouro, a prata e o barro têm o mesmo valor. Quando a Bíblia está comparando vaso de ouro, de prata e de barro, está querendo dizer que são três elementos que podem passar por várias adversidades, mas não mudam o seu estado natural. Porém o apóstolo Paulo, ele vai dizer que na mesma casa há vaso de honra e vaso de desonra. Logo podemos entender que dentro de uma igreja, dentro de uma congregação, todos são vasos. Porém, alguns vasos de honra e outros vasos de desonra. É necessário entender o processo da formação do vaso. E interessante é que os dois tipos de vaso vão passar pelos mesmos processos, tanto o vaso de honra como o vaso de desonra. Esse processo vai iniciar a sua iniciação, a primeira fase, o momento da escolha. Quando o oleiro sai de dentro da olaria, ele deixa a olaria e ele vai até um lugar lamacento, ele vai até o barro, ele vai até o lodo, e o oleiro vai escolher a porção de barro que ele vai querer trabalhar. Essa é a loucura de Deus. O próprio Jesus disse: não foi vocês que escolheram a mim, mas eu escolhi cada um de vós. A maior loucura de Deus foi ter escolhido você. Pode ter certeza disso. A Bíblia diz que o prazer de Deus é pegar o homem do monturo e do pó erguer o necessitado e o assentar entre os príncipes dessa terra. Tem gente que quando Deus escolheu, nem o diabo acreditou. Tem gente que quando Deus escolheu, o diabo disse: para mim não presta mais. E esse barro então estava lá no lodo, com sujeira, com cheiro de podridão, sem ser notado por ninguém, apenas sendo pisado. Então começa a primeira etapa na formação de um vaso. É a escolha. O oleiro escolhe aquela porção e leva para dentro da olaria. Quando chega dentro da olaria, vai para a segunda etapa. Essa segunda etapa, nela, essa porção de barro é colocada no centro da olaria. Agora aquele barro que lá fora era pisado, era esquecido, não era notado, não tinha atenção, ele recebe toda a atenção do oleiro e é colocado no centro da olaria, no meio da olaria. E ele vai começar a ser amassado. Quando ele começa a ser amassado, o oleiro começa a tirar dele toda a sujeira, o oleiro começa a tirar dele as pedras, os galhos, folhas, lixo, tudo que não presta o oleiro vai tirando. Começa então a segunda fase, é a fase do centro da olaria. Quando você está no centro da olaria, é aquela fase que você veio do mundo e agora se sente muito bem dentro da igreja. Todos os profetas profetizam para você, o pastor é uma bênção, te enxerga todo culto, teu nome é mencionado sempre como visitante, e você pensa: poxa vida, lá fora eu não tinha atenção nenhuma, agora aqui dentro eu me sinto amado, me sinto enxergado, me sinto visto, me sinto valorizado. E o oleiro começa a tirar do barro tudo aquilo que não presta. E quando o barro pensa: agora eu vou ser usado, agora eu vou me tornar um vaso de valor, o oleiro vai pegar esta porção de barro e vai entrar para a terceira etapa. Na terceira etapa, o oleiro pega essa porção de barro e joga num canto da olaria, vira as costas para o barro lá no canto e deixa ele lá esquecido por muito tempo.
Lá no canto da olaria, o barro vai se sentir sozinho, o barro vai se sentir esquecido, o barro vai se sentir injustiçado, o barro vai entrar em tantos complexos, em tantos debates, pensando, poxa, larguei tudo, deixei tudo, saí do mundo, entrei para a igreja, antes era tão bom, agora parece que não é mais a mesma coisa, tô de canto, o pastor não me enxerga, profeta não me vê, meus amigos me esqueceram. Só que esse terceiro momento, essa terceira fase, é chamado como processo da oxigenação. O canto da olaria é onde o barro vai criar consistência para o oleiro poder trabalhar nele lá na frente. Eu sei que esse vídeo está falando com alguém que está se sentindo perdido dentro da própria igreja, que está se sentindo sozinho dentro da própria olaria, e o oleiro está dizendo, eu não te esqueci, é somente um tempo para você criar consistência e eu poder trabalhar na tua vida sem te machucar lá na frente. Então o oleiro vai lá e pega o barro de volta, o barro que pensava estar esquecido, o oleiro pega ele de volta e coloca no centro da olaria novamente. E vai entrar para a quarta etapa. Na quarta etapa, o barro ele vai criar forma de vaso. Só que ter forma de vaso não quer dizer que é vaso. Tem muita gente que tem jeito de profeta, mas o oleiro olha e diz, não é profeta. Tem muita gente que tem jeito de vaso, o oleiro olha e diz, ainda não é vaso. Ele vai criar forma, ele pensa, já tem formato de vaso, é agora que eu vou ser usado. Porém, se esse barro deixou uma pedrinha lá de fora, escondida no meio dele, o próprio vaso vai se quebrar na mão do oleiro. Não foi o oleiro que quebrou o vaso, foi o vaso que se quebrou na mão do oleiro. Entenda uma coisa, muitas vezes não é Deus que está te quebrando. É você mesmo que está se quebrando pelas suas más escolhas. É você mesmo que está se quebrando pelas suas más decisões. Não queira culpar o oleiro por aquilo que é culpa sua. Não queira obrigar o oleiro a resolver aquilo que é fruto das tuas próprias escolhas. O barro decidiu deixar alguma pedra, alguma sujeira nele, e agora na quarta etapa o próprio barro vai se desmontar. O próprio vaso vai se desfazer. Porém, o barro se desmonta na mão do oleiro, mas o oleiro não joga o barro fora. O barro se quebra na mão do oleiro, mas o oleiro não joga o barro fora. Agora, o oleiro vai fazer outro vaso, e a Bíblia diz, conforme a sua vontade. Eu quero que você entenda que as quedas e esse quebrar na vida do crente não é para acabar com você. Eu quero que você entenda que a crise é uma oportunidade para você se reerguer novamente, mas não segundo a sua vontade, agora segundo a vontade do oleiro. Não deu certo a primeira vez, se quebrou a segunda vez, é o momento de olhar e dizer, Deus, agora dessa vez faz um vaso conforme a tua vontade e o teu querer. Para encerrar, quando o barro pensa, já foi feito, refeito, é agora que vou ser usado, o oleiro diz, ainda não, ainda falta a sexta etapa. O oleiro acende uma fornalha, e dentro daquela fornalha vai colocar o vaso para assar. Fogo na Bíblia também é sinal de luta e provação. E é no momento do fogo e no momento da provação que se reconhece quem é vaso e quem não é. Fogo é sinal de luta, mas sabe o que isso me faz me lembrar? Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados amarrados, pés e mãos, dentro do fogo. Mas no outro dia o mesmo rei que lançou, viu os três caminhando, e mais um quarto semelhante ao Filho de Deus. Deus está dizendo que a luta, o fogo, a provação, não para aquele que é escolhido do Senhor. Pois bem, o vaso agora é tirado de dentro da fornalha, ele passa pelo fogo, e ele pensa, agora estou pronto. Vem a última etapa. O próprio oleiro vai pegar um cajado, um bastão, e vai bater em vaso por vaso. O vaso que passou por todas as etapas e ainda assim deixou uma pedra, um galho, uma sujeira lá de trás em si, agora ele não vai mais se quebrar. Ele vai se rachar de cima a baixo. E agora o oleiro vai pintá-lo pelo lado de fora e vai dizer, este vaso não tem como ser refeito. Esse vaso não tem como ser reformado. Apenas é pintado e colocado nele um selo de vaso de desonra. Agora o vaso que passou por todas as etapas e suportou, ele recebe o selo de vaso de honra. E quando recebe o selo de vaso de honra, meu querido, ninguém mais toca.
Para encerrar, eu lembro do rei Belsazar, bebendo e Deus deixando, caçoando e Deus deixando. Só que de repente, o rei Belsazar diz: me traga um dos vasos da casa do Deus de Israel. Quando ele diz: me traga um dos vasos da casa do Deus de Israel, ele compra a briga com o dono dos vasos. É bem verdade que os vasos estavam abandonados, empoeirados, emborcados, caídos, muito tempo sem ser usado, mas ainda eram vasos do Deus de Israel. No momento que ele pega para tomar o primeiro gole, a mão misteriosa aparece na parede, exigindo uma posição e dizendo: pesado foste na fiel balança, e achou em falta o teu coração, teu reino será tirado de ti. Depois que você recebe o selo de vaso aprovado, pode até ser esquecido por um tempo, pode até passar por fraquezas em algum momento, mas vaso que é aprovado, somente o dono da olaria pode tratar. Quem tocar em você está tocando em Deus. Deus abençoe.